Boa tarde, colegas vereadores. Hoje, 8 de abril de 2022, que seria a programação normal do tempo ordinário, seria a sexta sessão ordinária, da qual foi cancelada em virtude da programação da semana alusiva do Dia Internacional do Autismo, que este dia é no dia 2 de abril, mas que o governo municipal, sensível ao problema, criou uma semana com a programação que foi do dia 4 ao dia 8, encerrando hoje, com uma vasta programação de palestras, onde queria até aqui cumprimentar as professoras aqui presentes, Micaela, Fábia, e Ednilda. Também Janaísa, também, que é mãe de uma criança que também é afetada pelo transtorno do autismo, assim como a Alana também, uma mãe de São José de Piranhas, pedagoga, e que é mãe também de uma criança da qual é afetada também pelo transtorno do autismo. E como estava dando sequência aqui, no dia 2, que era o Dia Internacional do Autismo, dia este criado pela Organização das Nações Unidas, a ONU, com o objetivo de acabar com a discriminação e o preconceito das pessoas com o transtorno do espectro do autismo. Se bem que esse problema não é de agora, o problema é de antes, porque já em 2005, uma organização norte-americana já tinha criado o Dia do Orgulho do Autista, né, com o objetivo de esclarecer a sociedade sobre o problema. E com essa programação desta semana do município de Monte Oreb, no sábado, dia 2, foi uma caminhada com o tema Autismo, quando nós conscientizamos, as peças se encaixam. Quando nos conscientizamos, as peças se encaixam. No dia 4 de 4, arte e terapia inclusiva, encontro com famílias e pessoas com deficiência, na Policlínica. Na quarta, dia 6 de abril, primeiro encontro, Famílias pela Inclusão, dialogando sobre o autismo, na Câmara de Vereadores. Na quinta, dia 7, o papel do CEL, o Centro de Especialidades Odontológicas, nos cuidados da higiene bucal das pessoas com deficiência. Depoimento da mãe de Vitória, vídeo, canal YouTube. E hoje, com o encerramento, dia 8 de abril, aqui na Câmara, com a sessão solene em homenagem ao Dia do Autismo. Aqui com a programação, do qual foi feita durante toda a semana por uma comissão, mas aqui hoje a gente queria dar uma oportunidade para os vereadores fazerem uma fala, e depois nós íamos convidar a professora Fábia para que ela pudesse fazer uma pequena explanação com relação ao Dia do Autismo e a sua experiência também na Escola José Dias Guarita, com relação ao atendimento educacional especializado, o AE, com atendimento de especialidade. Então, eu queria aqui fazer a abertura, que queria até quebrar o protocolo, eu não sei, porque sempre é da esquerda para a direita, começando pelo primeiro, mas como aqui na Câmara também temos o vereador Julião, do qual também tem uma criança que é afetada com o transtorno, e eu queria quebrar o protocolo e até facultar a palavra ao vereador Julião, que, permissão dos demais, para ele fazer a abertura, e aí eu ia facultar a palavra aos demais vereadores, e depois convidar a professora Fábia, ou quem sabe alguém do público aqui presente que queira fazer alguma fala. Então, Julião, fique à vontade, de forma bem simples, que você pudesse falar sobre a sessão solene de hoje. Pode ficar à vontade, Julião. Fica até melhor para o cinegrafista hoje. Queria até cumprimentar aqui Jesualdo Pereira Leite de Souza, diretor da TV Nova Monte Oreb, o cinegrafista, o Osto, funcionários aqui presentes. E também cumprimentar todos os internautas que ora nos assistem através da Rede Mundial de Computadores. Com a palavra, o vereador Julião. Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores, público aqui presente.
nosso amigo Gesualdo, presidente da TV Nova Mantiorebe, a todos que nos assistem pela TV Nova Mantiorebe, todos os internautas. Quero apenas dar umas palavras, até porque eu tenho um filho autista, José Heitor. Em nome dele, quero desejar a todos uma boa noite, no caso, que já é. Apenas pense porque conscientizar sobre o autismo. O Dia Mundial da Conscientização do Autismo, no dia 2 de abril, que o presidente que já falou, foi criado pelas organizações das Nações Unidas, a ONU, no ano de 2007. O objetivo dessa data é levar conhecimento à população sobre o transtorno e a importância do diagnóstico precoce e tratamento, bem como combater o preconceito. O TEA, transtorno de espectro autista, como o próprio termo já diz, não é uma doença, e sim uma deficiência. Uma condição que afeta o neurodesenvolvimento e acompanha o indivíduo por toda a vida, toda a vida. Então é isso que eu tenho a dizer sobre autismo. Por enquanto é isso. Agradeço a presença de cada um de vocês. Muito obrigado e um feliz final de semana a todos. Acabamos de ouvir as palavras do vereador Julião. Queria que, apesar de ser uma sessão solene, nada obsta de levar a nossa solidariedade, em nome de toda a casa, às famílias enlutadas. Senhor Antônio Pereira, que faleceu essa semana, e o nosso amigo Milton, lá do sítio Pinga. Dando continuidade, eu faculto a palavra ao vereador Iranaldo. Boa noite. Boa noite, senhor presidente interino aí, Agamenon Júnior, colegas vereadores, e em especial aqui meu amigo Julião, igual ele acabou de falar, né, que tem seu filho. Público aqui presente, que estão na mesa. Então, só estou aqui só para dar uma boa noite, todo de apoio a todos os autistas, aliás, o Julião falou, não temos que ter preconceito, que isso não existe. E deixar a palestra aqui, presidente, pessoal aqui que estão esperando e vão falar mais do que é. E são essas minhas palavras. Acabamos de ouvir as palavras do vereador Iranaldo. Quero até aqui dizer que, de forma bem à vontade, nós viemos aqui de azul, outros com texto azul, com os símbolos também azul, porque a cor oficial que representa o autismo é o azul. E talvez muitos não saibam por que é escolhido o azul. Apesar de ser um transtorno que afeta ambos os gêneros, existe uma discrepância muito grande entre o número masculino e feminino. Então, o número masculino se sobrepõe de forma muito significativa, daí porque foi a escolha do azul para representar o autismo. E aí, Valtieri veio de azul, eu vim de azul, os colegas vieram com o símbolo azul, assim como a semana todinha alusiva, as pessoas que participaram eram sempre de azul, em alusão à cor oficial que representa o autismo. Com a palavra, o vereador Edgley Cardoso. Boa tarde, ainda é boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores, professoras, público aqui presente, o Austin, meu amigo Zé Alejado, doutor João Vianney, Almir,
Janaílza, todos os internautas que nos assistem nesse momento. Quero dizer que tudo que a gente disser aqui é pouco. Nem ninguém sabe tudo, ou aqueles, ou eu, ou todos aqui, que não possa ou não queira aprender. Então, como um pai, como Julião, colega vereador, e pai de, como ele mesmo disse, de uma pessoa que tem, não doença, mas uma deficiência, disse tudo. Então, tudo que a gente disser aqui é pouco. Só quem sabe, Janaílza, Julião e outros pais e outras mães do nosso município, esses sim, sabe realmente, verdadeiramente, o que é essa deficiência. Ao longo dos meus 47 anos, eu não quero nem acreditar, mas eu tenho quase certeza que é verdade, que ainda tem pessoas que ignoram, outros debocham. Eu vejo, muitas vezes, a luta de Julião com Heitor ali na praça. Mas você ainda vê alguém não tirando onda ou dizendo alguma coisa, Joaquim, para Julião ouvir ou alguém ouvir, mas pelo semblante das pessoas, a gente observando, tem uns que ainda fica o criticando. Mas Deus, Julião, ele só dá o frio conforme a roupa. Ele só dá a cruz conforme o peso que você pode carregar. Então, se você tem Zé Heitor em casa, Janaílza e outros pais e outras mães, com uma criança, diga de passagem, especial, porque eu acredito. Eu tenho uma comadre que tem um que é especial, e eu digo a você, Zé, eu acho que ela gosta mais dele do que dos outros. Eu tenho quase certeza que ela gosta mais dele do que dos outros. Não é porque ele é especial que ele seja mais filho do que os outros. Não. É porque realmente merece um carinho mais especial. Então, eu peço a cada um de vocês que estão nos assistindo, outros que estão ouvindo, que nunca debochem, eu tenho certeza que não vai acontecer isso, mas e se vocês presenciar ou ver alguém que pense em fazer alguma coisa desse tipo, eu não vou dizer que recrimine, mas que diga, meu irmão, minha irmã, não é porque eles querem, não. Como disse o colega Julião, não é doença. Ninguém pega porque quer um problema desse, não. Ninguém tem porque quer. Quem é que quer ter seu ente querido doente? E jamais essa, que não é doença, e sim uma deficiência. Então, eu não vou me alongar, porque às vezes a gente conversa muito, e quem muito conversa muito erra, e não é a minha área, como eu também não sou formado em outra área, então eu prefiro deixar para a profissional que está aqui, ou as profissionais. São essas as minhas palavras, que Deus nos abençoe e Nossa Senhora nos proteja sempre. Vida longa a todo mundo. Muito obrigado, senhor presidente. Acabamos de ouvir as palavras do vereador Edgley. Queria cumprimentar aqui na casa nosso amigo Zequinha. Cumprimentar também a Anete Lima, Rainho Souza, que nos acompanha através da TV Nova Monte Aurélio. Queria facultar a palavra ao vereador Valtier Barreiro. Boa tarde ainda, senhor presidente, início de noite, presidente em exercício Agamenon Júnior, meus amigos e colegas vereadores aqui presentes, em nome de Julião, que até a gente falando nos bastidores, Julião, eu havia dito que uma sessão solene desta magnitude, onde a gente traz aqui uma homenagem, no caso não é mais nem ao Dia Internacional ao Autismo, mas sim a semana, né, que se estendeu uma vasta programação através do Executivo Municipal para dar ênfase a esse transtorno que a gente sabe das dificuldades, mas sabemos também da boa vontade e da forma de tratar
como as quais os pais, os verdadeiros pais, tratam esses seus filhos que muitas vezes não são nem déficit, mas sim além, muita inteligência, muito desprendidos, né? E como diz o ditado, a gente tem que ter o cuidado, porque é como diz o beradeiro, são meninos traquinos, mas são dispostos a ter uma vida natural quando se tem a conscientização. Então, Julião, eu até tinha dito que essa propositura, pedir aqui um pouquinho, abaixar o som, tá um pouco ruim aqui, o som tá dando um eco, que fosse de autoria da Vossa Excelência, e que você pudesse até presidir essa sessão, já que você é um exemplo, é a prova viva de como a gente deve conviver, zerou agora, conviver, e isso não é uma coisa a combater, e sim a conviver, porque é uma naturalidade, e tanto o avanço em tecnologia que temos, mas ainda hoje temos que ter dia de conscientização de várias coisas que já era para ter uma naturalidade, não era mais nem para existir. Então, em seu nome, quero congratular e abraçar todos os pais de autistas de nosso município. Quero aqui também abraçar as companheiras, amigas de servidoras em educação, que tratam com carinho, com zelo, todas as nossas crianças, independente de autista ou não, mas que tem um trabalho totalmente voltado à educação. E quando se fala de educação, aí já foge desse leque, que aí a gente não tem mais o que se diferenciar, mas sim em unir, em tornar homogêneo. Então, meu forte abraço a todos as servidoras em educação que se fazem presente aqui nessa tarde e noite de sexta-feira. Meu forte abraço também aos internautas aí que nos assistem através da Rede Mundial de Computadores. Em nome do amigo Rainil Souza, abraçar a todos que nos assistem por essa rede social. Presidente e colegas, se tornou um pouco vago, assim, eu acho que faltou mais um debate, uma interação, e a sessão se torna vaga, mas eu não poderia deixar aqui passar, então eu vou falar aqui só um pouco do que é o autismo, para que a gente também tenha a nossa parte, a nossa participação direta nessa sessão solene. Então, vamos lá. O transtorno do aspecto do autismo, TEA, reúne desordens do desenvolvimento neurológico presente desde o nascimento ou começo da infância. São elas: autismo infantil precoce, autismo infantil, autismo de Kanner, autismo de alto funcionamento, autismo atípico, transtorno global de desenvolvimento sem outra especificação, transtorno de desintegrativo da infância e a síndrome de Asperger. Segundo o Manual Diagnóstico e Estatística de Transtornos Mentais, o DSM-5, referência mundial de critérios para o diagnóstico, pessoas dentro do aspecto podem apresentar déficit na comunicação social ou interação social, como nas linguagens verbal ou não verbal, e na reciprocidade socioemocional, e padrões restritos e respectivos de comportamento, como movimento contínuo, interesses fixos e ou hipersensibilidade a estímulos sensoriais. Todos os pacientes com autismo partilham essas dificuldades, mas cada um deles será afetado em intensidades diferentes, resultando em situações bem particulares. Apesar de ainda ser chamado de autismo infantil, pelo diagnóstico ser comum em crianças e até em bebês, os transtornos são condições permanentes que acompanham pessoas por todas as etapas da vida. Então, esse é um resumo rápido aqui do que é o autismo. E, então, minha gente, a gente tem que conviver. Não é uma doença, como bem citou o Julião, e sim um aspecto que desenvolve
naquela criança e que vai ter que acompanhar para o resto da vida, mas que com ações iguais a que o Executivo Municipal proporciona, com o ensino e a atenção de profissionais da educação, da saúde, da ação social, do formato que temos dentro do nosso município, possibilita muito mais ainda uma vida ao máximo próximo da naturalidade, da normalidade no aspecto social dessa criança que vai ser um adolescente e futuramente vai ser um adulto e que temos que inserir na sociedade sem preconceitos, sem divergências e sim voltando todas as nossas atenções para ele na forma de trazer dias de uma pessoa normal como é o autismo. Eram essas minhas palavras, presidente, e agradeço ao Executivo por ter trazido essa semana toda de eventos aí voltado a essa questão do autismo. Uma boa tarde, uma boa noite a todos, um ótimo final de semana e que o Senhor possa estar iluminando a vida de cada um de vocês. Muito obrigado. Acabamos de ouvir as palavras do vereador Valtiero Barreiro. Eu quero até aqui dizer, Valtiero, de que você abordou o tema, fazendo uma leitura e aprofundando, de que o autismo, na verdade, ele não é uma doença. Daí porque diz, o autismo tem cura, é uma doença e não tem... Não, ele não é, é um transtorno. Mas, na verdade, é porque ele é descoberto tardiamente. Ou seja, é entre o 12º mês e o 24º mês que é descoberto. Mas eu creio que com a evolução possa ser descoberto cedo ainda, quem sabe no teste do pezinho, alguma coisa assim ser detectado, e possa ter a cura quando ele é detectado precocemente. E eu creio nisso e que isso possa se avançar e, quem sabe, a gente possa eliminar esse transtorno do espectro do autismo. Queria aqui também dizer de que estou na presidência da casa, interinamente, em virtude do presidente Márcio José Nogueira, caçula, está na capital, resolvendo problemas de saúde, e daí porque eu fiquei incumbido de, interinamente, presidir essa sessão. Faculto a palavra ao vereador Joaquim Dedé, Joaquim Leite de Brito. Boa noite, senhor presidente, demais colegas vereadores, público aqui presente. Abraçar todos que nos assistem através da TV Nova Monte Oreb, que é parabenizar a gestão, a todos que estão envolvidos, fazendo a semana alusiva do Dia Internacional do Autismo. Abraçar o colega Julião, o qual tem o seu filho, posso dizer, especial, e o Edgley frisou muito bem aqui na fala dele, que ainda existe pessoas que têm preconceito. Mas a gente sabe que todos os pais que têm filhos com algum tipo, um sintoma nesse sentido, a gente que tem conhecimento, que tem parente, que tem amigo, são as crianças que são super inteligentes. Eu digo isso que eu tenho uma colega ali em Bonito Santa Fé, que é a Cecilene, e até convivi um tempo tendo um contato assim, e vi um menino muito inteligente, o menino Cecilene, e outros que eu já vi, como o de Julião, e pessoas até da família. O que eu tenho a dizer aqui é que realmente a gestão está no caminho certo, que é levando esse conhecimento a mais pessoas, que a gente sabe que às vezes antes não tinha, mas que hoje, através da internet, através das informações, mas é importante esse trabalho que envolveu várias secretarias, toda a gestão, o pessoal levar esse conhecimento para que as pessoas possam realmente ter um respeito maior, entender, saber lidar com eles em sala de aula e na rua, em qualquer setor. Deixo aqui os meus parabéns à gestão, aos profissionais que cuidam dessas crianças, e deixo o meu abraço e uma boa noite a todos. Acabamos de ouvir as palavras do vereador Joaquim. Quero aqui dizer que o dia, como já foi ressaltado no início da minha fala, também pelo vereador João, o Dia Internacional do Autismo, 2 de abril, teve como tema, não só da semana aqui, o tema lugar de autista é em todo lugar. Mas não, essa definição desse tema foi justamente pela ONU, que foi quem criou o Dia Internacional do Autismo. Então, que é justamente
para combater a discriminação e o preconceito do autismo, que foi justamente a fala em que foi engajada todos os vereadores aqui com relação ao autismo. Queria aqui dizer de que a coordenadora Gabi, que é do Atendimento Educacional Especializado, que era para estar presente aqui para fazer sua fala, que foi a coordenadora também do evento, ou digo, da semana alusiva ao Dia Internacional do Autismo, mas não se faz presente por motivo de saúde, pela informação das professoras aqui presentes, e para preencher essa lacuna, contando a sua história, do qual também é professora no José Dias Guarita, do AE, que é o Atendimento Educacional Especializado, vai trazer a sua experiência na escola e com estas pessoas portadoras. Queria convidar a professora Fábia Ramalho para fazer as suas colocações com relação à sua experiência no José Dias Guarita. Só um esclarecimento rápido aqui. Uma parte aqui, antes da fala da professora, do vereador Valtieri Barreiro. Só para a questão de praxe e de forma regulamentar, estamos aqui, nós hoje, vereador Iranaldo, vereador Agamenon Júnior, eu, Valtieri, sem o uso de máscara, trazendo aqui que o governo do estado da Paraíba fez essa liberação através de um decreto no dia de ontem e desobriga. Então, as pessoas que preferem usar a máscara estão aptas, e as pessoas que estão com o ciclo vacinal completo, e as cidades acima de 70% com o ciclo vacinal feito, estão desobrigados de uso de máscara, tanto em locais fechados como abertos. Porque, como a gente está ao vivo aqui na Rede Mundial de Computadores, pode ser que haja quem queira questionar essa nossa atitude. Então, só a título de esclarecimento. Muito obrigado ao presidente pela parte e boa noite. Acabamos de ouvir o vereador, a parte do vereador Valtieri, e fica concedido uma parte também ao vereador Edgley. Eu só quero dizer, bem rapidinho, só ficou 3 municípios que não foi liberado ainda. Bonito, Santa Fé, se eu não me engano, Areal e teve outro, Mulungu, se eu não me engano. Então, nós, mais uma vez, estamos de parabéns também, que atingimos também mais de 70%, né? E eu me adapto, já fiquei com uma vontade de máscara, que eu acho que eu não sei mais nem se eu vou deixar de usar. Com tanto medo, que peguei uma vez e fiquei com medo. E aqui a gente fica mais bonito. Se eu achasse uma peruca na cabeça, era melhor, por causa do cabelo, viu? Obrigado. Acabamos de ouvir a fala do vereador Edgley Cardoso de forma descontraída, mas que, na verdade, os municípios que foi liberado máscara em locais abertos e fechados foram aqueles que tiveram a cobertura vacinal acima de 70%. E ficando de fora apenas 3 municípios na Paraíba, que foi justamente Mulungu, nosso vizinho bonito de Santa Fé, lamentavelmente, Mulungu, Areal. Mas quero dar continuidade à sessão, convidando a professora Fábia Ramalho, professora Zé Dias Guarita, do Atendimento Educacional Especializado, para contar a sua experiência naquela escola e no nosso município. Fique à vontade, professora. Boa noite a todos presentes aqui. Cumprimentar minhas colegas de trabalho, Deise Micaela e Ednilda, e cumprimentar vocês, vereadores, na pessoa do vereador Júnior. Esclarecer para vocês que autismo, como foi falado por vocês, não é uma doença. Autismo é um transtorno em que a criança traz, por isso chama-se TIA, né? Transtorno do aspecto autista. E me apresentar, né? Sou Fábia Maria Ramalho Cesário, trabalho há 11 anos no José Dias Guarita. Desses 11 anos, faz 7 anos que eu faço parte da sala do AE, que é o Atendimento Educacional Especializado. A nossa sala do AE, ela foi inaugurada em 2014, eu só fui trabalhar lá em 2016. Quem iniciou os trabalhos foi a Ednilda, a nossa colega, a convite da então gestora da época, Cláudia. Eu estou no AE por indicação de Márcia Nogueira. Cláudia precisava de outra professora na época e Márcia Nogueira me indicou. Dizer para vocês que no AE a gente trabalha as especialidades e dificuldades e limitações de cada criança. Como é isso? Nós vamos fazer uma sondagem, onde a gente tem uma equipe de apoio e de profissionais que
analisa aonde a gente vai iniciar, como é esses procedimentos, como é que se dá isso, e assim a gente começa os atendimentos. Nós atendemos vários deficientes, vários alunos com várias deficiências, não só o autismo, né? Nós temos crianças com Down, nós temos crianças surdas, né? Que não vão ouvir, porque uma das nossas crianças não tem o ouvido interno, então ela não vai ouvir. Temos crianças com deficiência mental, leve, grave, moderada, severa, e aí sucessivamente. Dizer a vocês que hoje em dia a gente classifica o autismo em graus. 1, 2, 3, e aí fica como nível 1, moderado, 2, 3, severo, e assim sucessivamente. Nós do AE, aqui da José Dias Guarita, fomos selecionadas entre 2.000 candidatas no estado da Bahia para fazermos um curso sobre autismo. Inclusive, nós 4 estamos estudando. A psicopedagoga da nossa escola, Eudislânia, Deise, Ednilda e eu. Nós estamos estudando e muito sobre o autismo. Dizer a vocês que não sabemos de quase nada. Por quê? Porque o dia a dia é o que vai nos motivando e fazendo com que a gente aprenda a conviver com aquelas crianças. Não só o autista, mas todas as outras deficiências. Não é fácil trabalharmos com esse tipo de atendimento, mas é muito prazeroso, porque a gente aprende muito mais do que ensina. Sim, é prazeroso. Nós temos uma equipe de apoio, temos coordenação, temos direção, o que a gente precisa para desenvolver o nosso trabalho não nos falta, porque vocês sabem que aqui a gestão é muito comprometida. Graças a Deus, nós temos uma gestão comprometida, que o que a gente precisa, a gente tem. Não trabalhamos somente o pedagógico com uma criança na sala do AE. Nós trabalhamos também o social, o emocional, o físico e o mental. Porque compreendemos que a aprendizagem precisa estar alinhada a esses fatores. E vocês sabem que uma criança com fome, ela não aprende, não. Então, a criança precisa estar alimentada, precisa estar nutrida para ela aprender. A criança precisa estar emocionalmente segura. Uma criança que passou a noite inteira, só um exemplo, que não dormiu bem, que seus pais discutiram na frente dela, obrigaram, houve agressão. Vocês acham que na sala de aula ela vai conseguir ter atenção à aula? Não. Então, a gente tem que trabalhar o emocional dessa criança também. E na sala do AE é do mesmo jeito. Só fazemos um atendimento direcionado em cima do problema. Por quê? Porque entendemos que essas crianças precisam desse atendimento, desse olhar significativo, desse momento. Então, é por isso que na nossa escola a gente tem esse atendimento. É um atendimento comprometido, é um atendimento em que a gente faz o planejamento semanal, a gente centra, fala de cada criança, mostra a evolução. E, às vezes, a gente mostra também que não houve evolução, porque estamos aqui para falar e para discutir aonde precisa melhorar, assim como na escola de um todo. Participamos também do planejamento com as outras professoras, porque a gente precisa entender o aluno, como é que ele está na sala regular e também na sala do AE. Né? O atendimento é feito com as crianças que estão matriculadas na nossa escola, mas também atendemos 2 alunos do Bonifácio, alunos do ensino médio, que têm laudo. As crianças, para estar na sala do AE, elas precisam ter laudo, para nós entendermos qual é a deficiência delas e trabalhar em cima da deficiência. Explicar para vocês também que
não é difícil, nem é uma coisa do outro mundo ter essas pessoas inseridas na sociedade. Não, porque elas têm direito. A primeira coisa que a gente tem que saber é que essas crianças têm direito. E, geralmente, quem vai atrás e quem busca o direito de pessoas com deficiência, alunos, crianças e tudo, são os pais, né? Porque são os provedores, é quem mais precisa. Mas nós, como professoras, como sabemos que somos nossa bandeira, como professora, mostrar à comunidade e educar nossos alunos para não ter esse preconceito que o vereador Edgley falou, o outro vereador também falou, Ranieri, né? Valtieri, falou sobre o preconceito. E o que é preconceito? Preconceito é um pré-conceito que você faz de alguma coisa que você não sabe o que é, né? Isso é muito triste, porque geralmente o preconceito só tem pessoas ignorantes que não sabem o que é. Né? Existe o preconceito em várias formas. Existe o preconceito com a pessoa gorda e a gente sente. Existe o preconceito com o gênero, né? Sexual, a opção sexual das pessoas. E a gente sente. E a gente sofre com isso. Mas por que você tem esse preconceito? Porque você não tem o conceito da real situação da pessoa. Você não entende aquilo. Então, a nossa bandeira, enquanto escola, na nossa escola, é incentivar os pais a buscarem conhecimento, a vocês, vereadores, que representam essa cidade, que representam as pessoas, vocês têm a obrigação de incentivar e conscientizar as demais pessoas que todas as deficiências existe direito. No autismo, do mesmo jeito. Eles têm direito de estar aonde eles quiserem. Informar vocês que Messi, o grande jogador Messi, ele é autista. E quando você detecta o autismo ainda na infância, existem as terapias. Não, o autismo não é doença, então não tem cura. Não. A melhor forma de você ajudar uma pessoa enquanto você é família, enquanto você é pai, enquanto você é mãe, é você aceitar. A aceitação da família é essencial. Eu digo isso porque a gente já teve criança que os pais não aceitavam e também temos crianças que os pais aceitam. E a evolução daquela criança que o pai aceita é nitidamente vista. A professora Deise também é mãe de uma criança autista e que ela é uma guerreira, uma batalhadora. A professora, aliás, a pedagoga Alana, também é mãe de uma criança autista. E a gente vê, nós como conterrânea, a gente vê como ela tem orgulho do filho dela, como ela leva para as terapias, desde o mesmo jeito. Isso é muito importante. E, às vezes, você diz assim, meu Deus do céu, essa menina não aprende. Minha gente, quando uma criança aprende a folhear um livro, já é uma aprendizagem. Quando uma criança fica 1 segundo olhando uma imagem, já é uma aprendizagem. Porque, assim como o autista, nossos filhos, nenhum é igual. Todos pensam diferente, assim como nós aqui nesse ambiente. Cada um tem a sua forma de viver, tem sua convivência, tem seu sonho, tem seus ideais, né? Tem a sua individualidade. Professora Fábia, eu até parabenizo pela palestra, que foi até, de certa forma, improvisada, que preencheu uma lacuna aqui por um imprevisto, mas eu acho que o tema que mais se encaixou e perfeitamente se encaixou, que foi justamente o criado pelo Dia Internacional, né, pela a Organização das Nações Unidas, que é o lugar de autista é em todo lugar, ou seja, é justamente a maior deficiência dele pela rotina dele, é a inclusão social, tá entendendo? Mas eu interpelei aqui, e que o vereador Edgley queria só fazer uma parte, e seria bom essa interação entre a gente. Não, pode falar. Então, fica à vontade, vereador Edgley. Obrigado, senhor presidente. Fábia, eu até pedi, Júnior, não, peraí, para não cortar o raciocínio dela, mas é um questionamento que eu queria fazer. Na hora que você falou, aí eu lembrei. Eu queria saber como, e se pode, eu acredito que sim, que cria uma comissão também, junto à Secretaria de Saúde
e a Secretaria de Educação para que vá até Souza. Você falou em laudo. Para vocês que estão me ouvindo agora, uma mãe passou mais de 1 ano para receber o laudo. Eu estou dizendo que ela veio me pedir um carro para ir com ela para Souza. 3 anos? Pois é. Isso é um verdadeiro absurdo. É. Então, eu queria, se vocês não quiserem, eu peço aqui ao presidente interino, Agamenon Júnior, se vocês tiverem alguma dificuldade, que eu não sei se vai ter, de formar essa comissão, que criamos aqui. Se a gente pode criar, vamos criar, para a gente ir até Souza. Ou que não crie, mas vamos como legítimo representante do povo. Porque não é brincadeira, não. Como é que Julião, o Zé Heitor, passa mais de ano para descobrir a deficiência que o menino tem? Diga de passagem, aí tem um coleguinha na aula que fica, como dizem, com bullying com ele. E essa criança sem saber o que é que tem, o pai sem saber o que é que o filho tem. Então, vamos criar aqui, ou nós mesmos vereadores, e vamos lá. Porque já que o lugar de autista é onde ele quer, então que o laudo, que seja dado, Valtiero, foi Valtiero ou foi Júnior? Foi Valtiero, ou foi Júnior, que disse que é, foi Júnior, que disse que é do 12º ao 24º mês de vida, é isso? Isso, que detecta a sua deficiência. E por que essa demora de entregar um laudo? Eu não entendo. É porque são tempos em que a criança começa a manifestar características, né, que podem ser características autistas. Só que essa questão do laudo é relativa. Eu ia pedir aqui a Washington, que retransmite essa sessão, e seria interessante, como está havendo a interação da professora também, Ednilda, aqui, que é da Escola Zé Desvarido, Micaela, e a Ednilda está vizinha, que pudesse usar aqui esse microfone aqui, que seria para os internautas também ouvirem a sua participação, porque senão fica esse vago, a pergunta dele, sua interação. Pode ficar à vontade, senta aqui. Então venha aqui para perto de Fábio, que você se senta até mais seguro aí com Fábio. Fábio que está... Presidente, uma parte. Respondendo aqui o colega Edgley, o laudo, devido à pandemia, eu digo por mim, o meu demorou mais de ano. Por quê? Você tem que ter os atendimentos com os profissionais. São 3 profissionais. O tempo é demorado. Não dá o laudo, você passou, um psicólogo, ele dá o laudo. Não, ele vai lhe avaliar um certo tempo, 3, 4 meses. Depois dessa certa data, vão passando de 1 para 1. Quando fecha, aí é que dá o laudo. E ainda demora a média de 6 meses para ele desfechar esse laudo para poder fornecer esse laudo. É demorado mesmo. Foi bom a contribuição. Calma aí para a gente coordenar, porque senão fica o negócio tumultuoso. Foi bom a participação do vereador Julião, porque é uma experiência viva e porque o autismo não é uma coisa que você detecta como uma febre, como uma dor de cabeça, como uma coisa normal. Tem que ter um período de avaliação. Foi por demais plausível a sua explanação e a sua vivência, a sua experiência. Eu vou, para a gente não tumultuar, que está sendo retransmitido, eu vou passar para o vereador Edgley novamente, para que ele possa fazer sua colocação. O vereador Joaquim também parece que quer uma fala. Não, o vereador Edgley, e aí eu passo para a professora Micaela e depois para a Fábio, para a gente não tumultuar, porque senão o internauta fica meio perdido aqui nas colocações de cada um. Então, o vereador Edgley com a sua indagação. Como é o nome da senhora? A senhora, quando eu falei, a senhora levantou a mão e disse que fez 3 anos. Pode, tem. Estamos criando um projeto de rede de apoio às mães. A gente está iniciando esse projeto. E assim, eu tenho recebido bastante, porque assim, a gente cuida muito da criança, só que ninguém cuida da gente. Então a gente está aumentando o nível de suicídio, de depressão entre mães atípicas. E eu tenho recebido bastante reclamação exatamente por isso. Tem uma mãe que faz 3 anos que ela está tentando no centro de reabilitação o laudo, mas assim,
é por disponibilidade de vaga. Eu passei com meu filho foi detectado autismo no dia 7 de março. No dia 10 ou 12, a gente foi no CEA, no Centro de Reabilitação. Um mês depois foi marcado para o fonoaudiólogo. Psicólogo e neuropediatra, ninguém sabe quando tem vaga. Então, assim, é como o vereador Julião disse, tem muita demanda. Então, assim, tem mãe que demora 3 anos, 1 ano, vai depender muito da sorte, né? E a gente só pode pleitear os direitos, de certa forma, por lei dos nossos filhos com o laudo do SUS. A carteirinha, o crachazinho de atendimento, porque muitas vezes as pessoas veem a criança, a gente está com a criança autista no banco, tem a preferência de estacionamento, mas vê a criança e diz, não, a criança não tem nada. Porque se cria o estigma de que uma criança autista tem que ser aquela criança que dá trabalho, que bate, que não tem nenhum tipo de controle. Tudo bem, eu só queria dizer assim, porque se passa esse tempo todo, a qualquer tempo que passa, como você vai ler, eu vou cuidar. Me permita aqui, porque o debate me chamou. Bem rapidinho aqui. Eu queria só aqui para... Só um pouquinho, Walter. Eu queria aqui agradecer a participação da pedagoga Alana, que é do vizinho município de São Retirante, que é mãe também de uma criança autista, e que muito enriqueceu a nossa palestra, a nossa sessão solene. Queria até aqui lhe agradecer e lhe parabenizar. Queria aqui... Vocês estão aqui com a bola da vez para encerrar fechar aqui a nossa sessão. Então, eu vou facultar a palavra agora ao vereador Valtieri. São temas polêmicos, né? E chama a gente para o debate, e isso é importante. E a nossa finalidade aqui, realmente, dessa sessão é essa, né? Isso é que é a importância desse debate. A amiga ali trouxe fatos totalmente importantes. E, quanto a essa questão... Acho que cada município deve fechar a sua causa e dar, Edgley, a verdadeira atenção, como o município de Monte Oreb tem feito, não é isso? Sabemos até os graus aqui, e são muito difíceis a detecção de aquela criança ter um autismo. Sabemos as dificuldades de se ter um laudo, hoje, pelo INSS, de outras coisas muito mais visíveis, não é? A olhos nus, do que um autismo. Eu assisti numa palestra uma vez, disse que crianças que às vezes andam na pontinha dos dedos, né? É um sinal. Mas qual de nossas crianças não já andou na ponta do dedo? E só por isso ela vai ser autista? Não. Então, isso é um debate importante, mas como aqui a gente está numa questão micro, dentro do nosso município, cada município deve ter essa atenção. Como ela externou aí muito bem, que também não cuida só do autismo, temos uma infinidade um leque de problemas até mais forte do que isso e que tem que ser cuidado. Então, quando o município chama a causa para si, como o Monte Oreb está fazendo, a coisa para a mãe diminui aquela carga, porque a assistência social é para isso, é para ter uma criança uma mãe lá no bairro mais distante do município e chega a ação social junto com a educação, a Secretaria de Saúde, fecha todo aqueles comprometimentos que é necessário para essa ocasião e pacifica o problema. E que, com certeza, com esses olhares que estamos tendo hoje com uma gestão de Monte Oreb, não vai ter problemas gravíssimos, como o caso de suicídio, ou até mesmo tem elas que abandonam, né? Infelizmente. Então, esse debate enriquece demais e parabéns mais uma vez. Eu quero aqui, acabamos de ouvir a fala do vereador Valtieri Barreiro, queria aqui cumprimentar Valmir Pessoa, que adentrou ao recinto, Valmir Delício, Cicino Dalina, os internautas Anete Lima, Rainho, Manuela Caldeira, meu amigo Nene Marlene, Jovelina Lopes, Canjica, Marilânia Batista, Anaísa Silva, Valdeir Tavares. Volta a palavra aqui com Micaela, que ela estava com a bola da vez ali, com questão de uma pergunta do vereador Edgley, e que pode ficar à vontade, professora. E depois eu passaria a palavra à vereadora, olha, a palestrante Fábia Ramalho, professora do Zé Dias Guarita. Boa noite, meu nome é Micaela, sou professora também da turma de AEE,
Sou uma mãe atípica, eu tenho uma menina autista de 3 anos. Ela regala os olhos, sou uma mãe atípica. Sou. E assim, o autismo, ele é muito complicado. Né? Eu não sei se é porque eu acabo puxando para mim, por eu ser uma mãe de autista, né? Mas assim, quando a gente tem uma criança cega, já se tem a metodologia, o que vai ser trabalhado com ela. Você tem uma criança surda, já se sabe o que é que vai ser trabalhado com ela. Mas um autista não. Cada autista é diferente. Existem as características básicas. Andar na pontinha dos pés, dificuldade na fala, não gosta de barulho, dificuldade de se comunicar com as outras pessoas. Tem algumas características básicas, porém nem todos têm todas. Né? E as dificuldades de cada um é diferente. Eu e o meu menino, minha menina e o de Julião, eles podem ter o mesmo nível, porém as necessidades deles são diferentes. Como qualquer outra pessoa, como as pessoas normais, típicas. O autista, ele é igual. Como se diz, a gente está aqui, né, encerrando a semana de conscientização ao autismo, para que se tenha respeito e para que se entenda o que é ser um autista. Não é só a questão que ele tem direito. Ele tem, sim, os direitos dele. Mas, assim, eu, como uma mãe, quando eu descobri que a minha era autista, meu maior medo era exatamente esse, né? A discriminação. E você teme a discriminação dos outros e você teme o futuro. Eu hoje já estou melhorzinha, assim, porque você vai analisando e você vai vendo. Porque a criança, você vai analisando e você vai vendo. Não, ela vai ter uma vida normal. Né? A gente teme isso. Mas, assim, cada autista é igual como qualquer outra criança. Ele vai ter as dificuldades dele, como a gente tem crianças típicas que têm suas dificuldades de aprendizagem ou de comportamento, do que for. Eles são iguais. O que se coloca nessa semana, eu acredito que seja isso. Quer colocar para isso. Quando ele diz que o autista, lugar de autista é em qualquer lugar. É onde ele quiser estar. Não é porque ele é autista que ele não vai fazer uma faculdade. Semana passada mesmo teve uma menina autista que ela entrou numa das escolas com relação à NASA, né? Essas coisas, que é uma das mais difíceis que tem. Ela passou em 7º lugar. E tá entendendo? E isso aí é com relação à semana do autismo. E voltando, que foi o que eu comecei, com relação ao laudo. Aí o laudo, vem a questão que a Alana falou, né? Da dificuldade do CE. A minha menina mesmo passou mais de 1 ano e o laudo dela não está fechado, não. Fevereiro, ela terminou as consultas. E o laudo dela não está fechado. Até agora não entregaram nada, né? Vem a questão da dificuldade, uma demanda grande e poucos profissionais para atender, mas também ainda tem outra coisa. Não é um procedimento só para todos os autistas. Porque não é só o autismo. O autismo ele vem acompanhado de outras comorbidades. TDA, né? Que é o déficit de atenção, a hiperatividade e o TOD. E o TGD. Né? Existem inúmeras várias outras comorbidades que afetam o autista. Dependendo do grau da criança e das comorbidades que vem acompanhado, o laudo também demora. Por quê? Eles querem analisar se ele só tem autismo, se ele tem autismo e TDA, autismo e TDAH, autismo, TDA, TDAH, TOD e TGD. E TGD. Que são transtornos globais. Isso aí tem é que a questão da dificuldade dos profissionais e também tem a questão de que cada criança, porque se eles vão analisar outras coisas, às vezes pela idade, não dá para fechar um diagnóstico, né? O que tem que se entender do autismo é isso. Ele é muito vasto. Até eu digo sem querer puxar para mim, mas eu acho ele muito complexo, né? Por isso que se chama exatamente. Espectro e autista. ele não é uma coisa assim, ele não vai olhar para a criança e vai dizer. E até eu lembrei do que a Alana falou. Porque às vezes o povo chega para mim e diz, oxe, tua menina é autista? Eu digo, ela é autista. Porque assim, eu nunca escondi. Quando ela começou a fazer o tratamento, aí para as terapias, eu digo, ela está fazendo tratamento possível, porque ela tem características autistas, né? E assim, muitas famílias, às vezes, travam o desenvolvimento da criança. Ignoram. Porque não aceitam temer, cedo. Né? Não aceitam.
aceitam. Não sei aceitam cedo. Por questão, a aceitação, tem E várias aí- formas de aceitação, mas elas não E aí aceitam. é onde entra a escola. Aí, assim, né? é uma questão que tem uma devolução da criança totalmente diferente. Como eu digo, eu disse a uma mãe, eu disse, olha, entenda uma coisa. Ela vem, ela passa 2 horas semanais no AE, ela tem as terapias dela semanais. Ela tem a escola, mas onde é que ela passa a maior parte do tempo dela? Em casa, né? Em casa. E assim, o autismo, a maior característica e uma que é muito difícil de lidar do autismo é exatamente aquela que, como diz o povo, a ruindadezinha, aquelas birra, aquele comportamento errado. O autista, ele tem mais. Ele é muito cheio de querer. Ele não quer analisar as ordens, ele quer analisar o que ele quer. Porque eles são imediatistas, né? Eles querem Exato. prazer imediato. Eles querem só coisa que os satisfaçam. Eles não analisam a sua opinião. Porque Ele o não mundo quer saber deles sua é opinião. só deles. E não aceitam, a maioria não aceitam um não. Porque não aceita ser contrariado. Ou seja, aquelas ruindadezinhas que a maior parte dos meninos tem. Aí quando pode ser. É porque, na verdade, ele tem o mundo deles e ele vê as outras pessoas, os outros indivíduos, como objetos. Né? Eles são bem independentes com relação a isso. Mais ou menos, eles não se importam com a opinião do eles outro. não se importam com... É isso que eu estou falando. É isso aí, porque a aceitação é o primeiro passo. Se os pais não derem o apoio necessário, então a criança não caminha. E, infelizmente, a gente estava falando isso aqui hoje. Aí quem sofre? A criança, que não vai ter um tratamento necessário e futuramente vai ser cheio de lacunas na vida dele. Principalmente, a maioria dos autistas que não são trabalhados, quando eles chegam à vida adulta, eles têm ansiedade e depressão. E só para fechar aqui minha fala, que a Alana falou do projeto em São José de Piranhas, e nós aqui em Monte Oreb, a gente também já tem isso. Quando eu entrei, foi uma das coisas que eu sempre coloquei. Eu digo, olha, eu como uma mãe, eu analisei isso. A gente precisa ajudar as famílias. Com suporte de conhecimento, às vezes tem umas que não sabem como lidar, né? Elas precisam entender como lidar. A maioria, né? A maioria tem uns que buscam muito e outros nem tanto, né? Mas aí a gente está reforçando essa parte, a gente vai começar com encontros, é uma coisa que a gente está buscando, está se organizando, para ter um apoio não só à criança, à família. Que, como eu falei, se a família é um suporte enorme, se as mães, principalmente, até eu disse lá, sem querer questionar os pais, que lá na reunião que a gente começou, só tinha um único pai. Tinha um pai e um irmão, não era? E assim, mas assim, é uma carga grande. Uma carga enorme. Aí a mãe, muitas vezes, ela precisa de suporte. Eu mesmo, minha filha faz terapia todos os dias da semana. O único dia que ela não faz é segunda e domingo. Ela faz terça, quarta, quinta, sexta e sábado. E a maioria é em Souza, da minha, é em Souza. E particular. Particular. Não, eu digo Mas assim, não a só gente assim, não está analisando vereador. isso, a gente está analisando a questão da estrutura psicológica. Não, Fábia não tem. Não. Eu que tenho uma menina. Ela é um menino. E nós somos vizinhas. Dizer a vocês também, informando que no autismo, detectado entre 10 crianças, 9 são meninos. Apenas uma que é menina. No Brasil, em média, dos nascimentos de 2000, 46 crianças nascem atípicas ao autismo. Por dia, nasce uma criança autista no Brasil. Na live que a gente estava assistindo ontem, que nós fazemos antes de ontem, que nós fazemos parte com a doutora neurologista Zildomar, ela dizia que não é que antigamente, porque hoje existe isso, né? Hoje em dia só nasce criança autista. Não, é porque as pessoas não tinham conhecimento, não buscavam diagnosticar as coisas dos filhos, não procuravam, não procuravam esclarecimento e informações. Mas desde muito tempo existe o autismo, existe o Down, existe o esquizofrênico, né? Existe a pessoa depressiva, existe o doente mental, né?
e assim as várias deficiências que acometem as pessoas. Mas, informando a vocês que na nossa sala do AE aqui em Monte Oreb, nós temos 30 crianças. E essas 30 crianças, todas estão passando pelo CEA em Souza. Todas têm transporte semanalmente pelo município. Nenhuma delas compra a medicação. O prefeito doa a medicação de todas. Eu tenho uma aluna que recebi o laudo dela ontem, na minha sala, 3 anos que a avó batalha por esse laudo. Eu até vou dizer o nome dela, porque ela permite, que é Dona Maria, vó e mãe de Isabela Soares Dias. Não sei se vocês conhecem. Dona Maria é uma mãe guerreira, batalhadora, que mesmo na doença dela, ela nunca deixou de ir para as terapias com Isabela. Isabela é uma criança, é uma adolescente normal, ela lê, ela interage, ela fala, ela é alfabetizada, ela tem os sonhos dela, ela quer se desenvolver. Temos alunos na nossa sala do AE que querem ser motorista. E eu incentivo e sei que vão conseguir. Tem um que quer ser vaqueiro e vai conseguir. E outro que vai ser veterinário. E a gente incentiva, motiva, e eles vão ser. E vocês vão ver. E eu quero estar viva. E eu digo à mãe deles, e a mãe chora e diz, Fábia, será que isso vai acontecer? Eu digo, vai. Se você lutar, se você ajudar, essa criança está no 3º ano médio do Bonifácio. Ele vai fazer o Enem. E ele vai estar lá com o laudozinho dele pronto, que ele conseguiu agora, depois de 3 anos, vereador. Ele era morador de São José de Piranha, agora é morador de Monte Oreb. Ele conseguiu o laudo dele, ele é autista, ele tem o laudo dele e ele vai ser aprovado no Enem, eu tenho certeza, porque a inscrição dele vai ter que ser feita dentro dos direitos. E ele pode estar onde ele quiser. Ele é extremamente inteligente. E ele mesmo diz para mim, traga textos tal para eu estudar. Tia, me ensine fração. Eu digo, meu filho, eu tenho que estudar para eu lhe ensinar fração. Eu quero aprender isso, porque vai ter isso. E a gente comenta. E ele é altamente motivado. Mas por quê? Porque a família, desde cedo, empenhou-se em evoluir aquela criança, em levar para as terapias, em fazer com que ele estude, em fazer com que ele esteja dentro da sala de aula. E, às vezes, minha gente, quando você pega um adolescente que você não entende o caso dele, você acha que aquilo é só rebeldia, que aquilo ali é má comportamento, e aquela criança tem um laudo, ou então não tinha um laudo, né? Que o autismo ele não desenvolve na pessoa sendo adulto, ele trouxe desde a infância. Só que como não houve, né? Não houve aquele olhar significativo e não houve como levar para você descobrir, a gente tem vários adolescentes que não têm laudo ainda hoje, né? Na sala do AE, graças a Deus, todos têm laudo. Todos que frequentam o CEA, na nossa sala, são 30 alunos. 14 já são adolescentes e o restante é criança. São atendidos por nós 3. Todos têm total apoio da administração. Inclusive, até tratamento dentário, tratamento de medicação com um neurologista aqui de Monte Oreb, e a medicação não é comprada, de jeito nenhum. É totalmente doada pelo município. É assim, a gente vê que o apoio aqui é muito grande. Por isso que essa mãe veio para cá, morar aqui nesse município, né? Ela quer construir e ela tem total apoio, né, da gestão. E nossos alunos, eu tenho certeza que muitos deles vão chegar onde eles querem. Não, é duas um veio de Bonito e outro veio de São José de Piranha, porque querem as crianças na sala do AE e sabem que aqui o atendimento é direcionado. Todos os profissionais, nós temos psicólogo na nossa escola, nós temos psicopedagogo, que tanto faz o atendimento pedagógico como faz o atendimento clínico. Tem assistente social, nós temos todo o embasamento que precisa para essa criança evoluir. Graças a Deus. E estamos estudando. E eu digo a vocês, tudo que a gente aprende, nada chega ao convívio que a gente tem com eles.
porque a gente aprende muito a lidar com eles, a gente aprende o que eles gostam, a gente aprende como é que eles pensam, a gente não desiste deles. Por quê? Como é não desistir? É sempre motivar. Você vai conseguir, venha para a sala de aula, não falte. E eles não faltam. É uma alegria tremenda em saber que eles precisam. Nesse tempo de pandemia, eles ligavam para a gente, a aula era online, sabe? Eles ficavam marcando na hora, o horário. Tia, que hora você vai ligar? Ligue logo. E todos os atendimentos feitos online, durante esse tempo todo, eram mais para a gente conversar, para a gente interagir, para a gente saber o que era que estava acontecendo, o que eles estavam fazendo. Porque muitas das vezes a gente não pode trabalhar somente o pedagógico, né? Como eu disse a vocês, a aprendizagem se dá com vários fatores, e entre todos eles tem que estar alinhado para acontecer. Então, aqui, eu me sinto realizada, e sei que as colegas também se sentem realizadas em trabalhar na sala do AE, porque nós temos total apoio, porque nós temos como melhorar o nosso atendimento, e a gente estuda muito, queremos evoluir cada vez mais. E o apoio da nossa secretária, o apoio do nosso gestor, nós já visitamos o CEA, conhecemos todos os profissionais de lá, e a gente prepara. Dizer ao senhor que nós temos uma aluna na sala do AE que levou 11 anos para receber o laudo. E ela recebeu o laudo graças ao prefeito Marcos Heron, que disponibilizou o transporte, que nós fizemos o relatório dela, eu e a professora Ednilda, várias vezes para o INSS. E fomos chamada pela assistente social do INSS em 2018 para dar depoimento como era aquela criança em sala de aula. Então, assim, é uma rede de apoio muito grande, que graças a tudo isso, essa criança hoje tem um BPC, né, que a mãe se sente realizada, porque para uma mãe, vocês que são pai, a única coisa que a gente quer na vida, eu também, que sou mãe de 3 filhos, que meus filhos não são atípicos, mas todas as pessoas não vêm com instruçãozinha, não, como robô, né? Muitas das vezes eu não sei lidar com meus filhos, a gente tem divergência, a gente interage em algumas coisas, mas discorda em outras, porque é assim a vida do ser humano. Dizer a vocês que, graças a Deus, essa criança hoje tem o BPC e que o maior desejo, tanto de nós professores como dos pais, é que nossos filhos tenham um lugarzinho no mundo. Não é isso? Então, eu encerro minha fala agradecendo a vocês e dizendo que, nesse município, o apoio às pessoas deficientes, não só os autistas, todas as outras deficiências, é muito grande e muito boa. Eu sou prova viva disso, porque atendo 14 alunos pela manhã e todos eles me relatam isso, que precisaram de medicação, que precisaram do neurologista, que precisaram de uma tomografia, porque nas deficiências, minha gente, vem as comorbidades. Inclusive, um das comorbidades que o Dal tem é problemas cardíacos, né, mãe? E a mãe precisa fazer esses exames periodicamente. E aqui a gente tem esse apoio, né? E agradecer a vocês, espero que tenham esclarecido alguma coisa e muito obrigada. Deixa eu terminar aqui. Com relação a essa questão, o Valteiro falou disso, então tem vereador aqui que é autista. Pode ser. Pode ser, demais. Não, eu não sei nem com relação ao que ele está falando, mas deixa eu lhe dizer. Por exemplo, eu tenho alunos que depois, essa questão aí, assim, de adultos autistas, porque assim, as pessoas dizem, hoje em dia existem muitos autistas, sempre existiram. A questão é que não eram diagnosticados. Por exemplo, tem um que a mãe disse que depois que ele foi diagnosticado, descobriram que o avô dele eu acredito, ele vai começar o tratamento, mas meu marido, eu acredito que ele seja autista. Aí, assim, as pessoas às vezes acham, não, mas é porque ele não tem uma vida normal, ele tem uma vida normal. Ele trabalha, ele é formado em Direito,
ele atua como advogado, ele passou no CFO, tá entendendo? Ele passou em outros concursos. É porque as pessoas acham que não, que chegou à vida adulta e é normal, então ele não tem. Existem inúmeros. Tanto, né, Alana, que quando a gente conversa, a gente sempre acha na família uma pessoa que tem um comportamento estranho. Ah, ela não gosta disso, não gosta daquilo. Mas aquilo é que a gente utilizava o quê? Não, é porque é um jeito. Aí hoje em dia não existe mais esse jeito, né? A gente descobriu que não tem a questão de jeito. É porque, às vezes, a pessoa tem determinada característica. Eu utilizei o exemplo dele, mas eu não estou querendo colocar com relação a ninguém. Eu estou falando de uma forma vasta de como existem pessoas adultos que não são diagnosticados. E obrigada. É porque foi só para descontrair, mas tem uns que fazem uma birra danada, né? E fica aquele negócio que você falou e quer ver mesmo, natural. e quer ver bom contraria, viu? Júnior, me permita aqui só uma coisa para finalizar. Parabenizar mais uma vez e a gente vê o nível da equipe que está tratando e cuidando e atendendo e lecionando e mostrando o trilho da vida para essas nossas crianças. É um nível incomparável. Parabéns para todos que fazem parte dessa educação ímpar na nossa cidade. Meus parabéns. Eu queria aqui agradecer a contribuição por estar nos assistindo também, todos os internautas, o público aqui presente, Zequinha, Valmir de Joca, Valmir de Elício, Janaílza, Cicim, as professoras que vieram daqui de forma não programada, mas que muito contribuíram e enriqueceram a nossa sessão, essa palestra brilhante. Queria aqui cumprimentar e agradecer a presença de Alana, pedagoga, mãe também de um autista, as professoras do Zé Dias Guarita, do atendimento educacional especializado, Micaela e Fábia Ramalho e Ednilda. Cumprimentar todos que nos assistem e agradecer por toda essa palestra, que apesar da lacuna, que foi de última hora deixada pela coordenadora do AE, que é o atendimento especializado, educacional especializado, mas que foi suprido de forma oportuna e com uma grande bagagem que vocês trouxeram aqui. Não só a palestra, mas experiências vivas, contando de história, porque vocês também são mães atípicas. Muito obrigado a todos, uma boa noite a vocês e a todos que nos assistem. Um bom final de semana. Muito obrigado.